Efésios 5, 18, e deixa aberto, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre eles, sobre este e os demais versículos. Minha intenção é que hoje a gente consiga chegar pelo menos ao 20, ao versículo 20, mas se chegarmos ao 21 eu vou ficar feliz pra caramba beça, mas se não chegar, fica para a semana que vem. Mas antes da gente estar falando do estudo propriamente dito, eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu particularmente entendo sobre a nossa fé. E eu falei um pouco sobre isso no texto que eu escrevi, e talvez, o texto ele tenha ficado um pouco complexo, porque eu fui escrevendo no celular na medida que a minha mente ia trabalhando, então não sei se realmente ficou de fácil a leitura. E um amigo com quem eu compartilho sempre, que é um leitor, quanto mais, ele falou: Amado, você fez um jogo de palavra aí que não foi mole não, hein? Então eu quero falar para vocês um pouquinho do que eu creio, a nossa fé que é em Cristo Jesus. Todos nós cremos, pelo menos se somos cristãos, temos que crer, que a Bíblia, isso aqui que nós temos, ela é inspiração de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, amém? Ah, pastor, eu creio, mas a Bíblia, ela foi escrita por homens, e eu fico feliz por isso, porque não foi um cachorro que escreveu, senão a gente não ia entender nada do que está escrito. Então Deus inspirou homens para escrever para homens, revelando o propósito de Deus. A gente no estudo aqui, eu falei que no século XVI, se eu não me engano, acharam os manuscritos em Qumran, que de 2000 anos, e veio com porções de muitas passagens bíblicas. Mas quando a gente vai falar sobre, o exemplo, o livro de Isaías que foi encontrado lá, ele é exatamente igual o livro de Isaías que eu e você temos em nossas Bíblias. O que eu estou querendo dizer? Algo que ficou guardado durante 2000 anos. Traduções foram feitas, viajou por um monte de lugares, porque o Evangelho foi chegar aqui muito depois disso. E quando foram comparar Isaías que a gente tem na Bíblia, e o Isaías que tem lá 2000 anos, estava lá escondido dentro de uma caverna, é exatamente igual. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a Bíblia que a gente tem é a mesma da Torá, é a mesma que Marcos, Paulo, que esse pessoal escreveu. E aí eu poderia entrar em muitos detalhes que eu não vou entrar, mas só para vocês terem ideia, a gente aprende Platão nas faculdades. Eu não sei se na faculdade do Gabriel ele aprendeu, mas quem aqui já estudou Platão na faculdade ou na escola? Platão é falado. Sabe quantos escritos existem de Platão? Cópias do original, do que é dito como original? 8. Só o Evangelho de João, a gente ia fazer mais ou menos uma caminhada enorme, inclusive no filme que eu passei aqui, ele fala sobre isso. A gente percorre quilômetros daquilo que já foi escrito, copiado de João. Então, onde que a gente teria mais, falando de pesquisa, veracidade para crer? Em alguém que tem 8 cópias ou alguém que tem centenas de cópias? Alguém que tenha centenas de cópias. Outro mais, normalmente os escritos desses homens, eles foram escritos 200, 300, 400 anos, às vezes 800 anos depois. Quando a gente vai pegar o livro de Marcos, ele foi escrito quando Paulo ainda vivia. Isto é bem recente ao acontecimento. Mas pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que se fosse uma mentira, o próprio pessoal da época teria feito com que esse livro não prosseguisse, e nós o temos aqui no dia de hoje. Eu estou dizendo isso para chegar onde eu quero.
Eu não creio que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos leve a uma fé de resultados. O que é fé de resultado? Eu pedi, fiz de tal maneira e o resultado veio. Estão me entendendo até aí? E aí, quando o resultado vem por alguma coisa que a gente fez, por algumas maneiras que a gente agiu na hora da oração, a gente começa a falar que, olha, Deus abençoou e é assim que tem que ser. Só que o nosso Evangelho, ele não fala isso. Ele fala que a nossa fé é uma fé que ela é baseada na obediência. Por isso que o salmista fala: gravei a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Por isso que Deus, quando chama Josué para substituir Moisés, ele vai dizer: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É por isso que ainda no deserto, Deus estabeleceu a sua palavra, estabeleceu leis, e algumas que para a gente parecem loucura. Um exemplo, ainda no deserto, está escrito lá, Marisete, que uma pessoa de uma tribo não podia casar com uma pessoa da outra tribo. Todavia, quem separou as tribos foi Deus, porque até então era o povo que tinha saído do Egito. E aí Deus faz a separação, tribo de Manassés, de Benjamim, de Levi, por aí vai, e fala: um não pode casar com o outro. Por que isso? Por quê? Vai ter umas explicações que para mim não me convencem, mas o que o povo tinha que fazer era perguntar o porquê. O que o povo tinha que fazer era obedecer. Moisés, usado pra caramba por Deus, pra caramba beça muito. E aí, no finalzinho da história dele, Deus fala para Moisés: fale com a rocha. Outra tradução, fale com a pedra, e vai sair água. Quem conhece a história, Moisés se ira, pega do seu cajado e bate na pedra. Deus, por muita misericórdia, faz a água sair, mas fala para Moisés: nem você, nem Arão entrarão na terra prometida. Por que, Moisés, você não me obedeceu? Mas teve o resultado? Teve. Pode, amada. Uma gota de água lá do poço. E quando foi, e aí Irineu ligou para o homem para ele vir ver o que estava acontecendo. E ele falou assim: Irineu, eu não posso ir hoje, porque eu tenho outro serviço aqui, mas amanhã eu vou ver o que está acontecendo no poço. Irineu à tarde saiu para caminhar. E quando ele saiu para caminhar, eu em casa, eu falei assim: Senhor, e eu, me dirigi ao poço e falei: Senhor, abençoa as minhas mãos. E fui em direção ao poço. E quando, eu não sei em que eu toquei, no disjuntor, eu não sei. Eu só sei que quando eu toquei no poço, começou a sair água, um pedaço de mangueira, e começou a sair água. Eu voltei, toquei de novo, e assim, naquele momento, eu fiquei muito feliz. Glorifiquei a Deus. E falei: Senhor, muito obrigado. E voltei para casa. Quando Irineu chegou da caminhada, eu falei assim: Irineu, vai lá. Aí eu falei, onde eu tinha feito, onde eu tinha tocado, eu falei assim: vai lá ver que a água está saindo. E quando Irineu chegou lá, que realmente ele confirmou que a água estava jorrando do poço, saindo do poço. E eu falei para ele: liga para o homem agora. Fala com ele que ele não precisa vir mais, porque homem nenhum coloca a mão nesse poço.
E a partir daquele dia, nunca mais, né? Todos, Irineu testemunha, as pessoas, e nunca mais faltou água. E a água, que nós damos para os vizinhos, é algo que vai para várias pessoas, é algo que Irineu traz aqui para a igreja. Então, aquela tarde, foi uma tarde assim que eu nunca, enquanto eu viver, pastor, eu não vou esquecer o que Deus fez naquela tarde. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o que a gente está falando, milagre, Deus continua o mesmo, Ele não mudou. O que eu estou querendo trazer para a gente, um exemplo, em tudo que a senhora fez, em algum momento foi contra a palavra de Deus? Não. Não. Ela vai ser contra a palavra de Deus quando a gente chegar para outras pessoas e falar assim, ó, faz assim, porque assim vai funcionar. Porque se a gente pegar experiências ímpares aqui, um montão de gente aqui vai ter experiências de maravilhas de Deus, de milagres de Deus. Então, mas experiências essas que não são normas. A norma é o quê? A fé em Jesus, dentro da palavra de Deus. É o exemplo que eu estou dando de Moisés. Moisés sabia que era Deus. Moisés andava com Deus. Moisés fez um montão de maravilhas tremendas que nunca ninguém mais fez como a de Moisés. Mas Deus, quando Moisés desobedece, ainda que a água saia, ele fala para Moisés, olha, vocês não vão entrar na terra prometida, e não entraram mesmo. Por isso que quando a gente vai ler Mateus 7:21, vai estar escrito lá, muitos naqueles dias chegarão dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, profetizamos e tal, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Por isso que no Velho Testamento, e depois é repetido no Novo, vai dizer, melhor obedecer, obediência a Deus, porque é essa obediência que vai dizer que eu creio tanto em Jesus, creio tanto na minha salvação, que eu vou viver segundo os propósitos dele. Por isso, não é uma experiência que aconteceu comigo, que aconteceu com a senhora, que aconteceu com Ilha, que a gente pode dizer que isso é um padrão. Não. E aí eu já falei aqui algumas vezes, Jesus cura um cego dizendo, vai, a tua fé te curou. No outro ele cospe no chão, foi até a pergunta da minha sogra aqui no domingo. No outro ele tem que orar 2 vezes, e tudo por uma mesma enfermidade. Está falando de quê? Cegueira. Tem padrão? Não. E quem que está fazendo? Jesus. O padrão é o que ele disse que é sim, é sim. O que ele disse que é não, é não. O que ele diz que é para fazer, a gente faz. O que ele diz que não é para fazer, a gente não faz. E é por isso que hoje um montão de igreja, por estar mais preocupado com o resultado, está mais preocupado com igreja cheia, está mais preocupado com dízimos fortes e ofertas boas entrando, pega e foge da palavra de Deus, e aí aquilo pega alguns textos fora do contexto, para poder dizer que aquilo vai dar certo, e às vezes dá certo, só não está certo. Por último, quantas professoras a gente tem aqui? Levanta aí, irmão, professoras. Professoras. Também, professoras, quantas que a gente tem? Olha só quantas. Todos os alunos de vocês passaram sabendo? Muitos fizeram o quê? Tiraram cola. O resultado na vida para esses que tiraram cola é o mesmo daqueles que passaram sabendo? Mas deu certo, não deu? Passaram. Mas depois a conta chega. O boleto depois chega. Eu estou fazendo apenas uma analogia para que a gente entenda que se a nossa fé é em Jesus, ela tem que ser em Jesus. A gente tem que crer que a palavra que aqui está é revelada pelo próprio Deus, e que aí vai dizer que é lâmpada para os nossos pés e bússola para os nossos caminhos. Fala, irmã Jaci, aí depois a gente entra direto no estudo. Dá aí para ela, por favor. Não, para sair aqui, irmã Jaci, senão o pessoal de casa ouve. Eu nem sei pegar nisso. Eu quero dizer para a igreja, para o Senhor. Eu aceitei Jesus, não sabia nem
a letra do ano, nada. Aceitei Jesus, porque Deus tocou em mim. Eu nunca treinei para ter leitura nenhuma. Eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Sem eu ler a Bíblia. Como é que eu posso receber as bênçãos do Senhor sem eu ler a Bíblia? E eu não sabia nem orar. Tem série ali que é de prova. Passou lá de mandar eu orar e eu ficava gaguejando e tinha vergonha de orar. Eu fui um dia, ajoelhei, o Senhor fala que aqui tem. Mas Deus é Deus. Falei, Deus, eu quero aprender a orar. Eu não sei ler, mas eu sei, eu escuto. Eu enxergo lá, só não sei, eu conheço a letra, mas não sei soletrar, mas eu quero. Aí, eu fui pedindo a Deus, e Deus foi me enchendo, eu senti. Aí, até dirigir culto aqui nesse altar, eu já dirigi. Glória a Deus. Pedindo o Senhor, outra pessoa para ler o salmo, eu sei que eu leio o salmo que eu queria, e aqui tocou no meu coração. Eu falo para o Senhor, estou com 71 anos. Eu aceitei Jesus, nunca procurei outro, porque sei que Ele é o último, justo, fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Nunca saí da minha igreja e eu vi uma palavra de outro, que era melhor do que o nosso. Não é o mesmo. Acho que Deus é um só, não é 2 nem 3. É um só. Amém. Esse Deus eu aceitei, espírito de verdade. Glória a Deus. Nunca ninguém falou assim, você tem que pagar o dízimo. Só no dia que eu me batizei que eu falei. O que eu falei que eu queria ser dizimista, ofertante e ir presente na casa do Senhor. Aleluia. E isso Deus me deu. Glória a Deus. Hoje eu não tenho inveja. Que todos nós aprendamos com a senhora. Que fala, eu não tenho. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro é para que a gente entenda que a nossa fé ela tem que ser bíblica. E segundo, pastor, isso não tem a ver com o texto, tem tudo a ver com o texto. Quem lembra na semana passada, eu tinha dito que Paulo ele foi e pregou para o pessoal de Éfeso, pregou para o pessoal de Gálatas, se Deus permitir, domingo à noite eu quero pregar sobre Tiago. E essas pessoas foi passando o tempo, foi se afastando daquilo que Paulo havia pregado. Inclusive em Gálatas ele chega a dizer, vós de novo porque tenho as dores de parto, até que Jesus seja formado em vós. Mas antes de dizer isso, ele fala, pode vir um anjo, pode vir quem é que for, até eu. Se pregar um outro evangelho, diferente do que eu tenho pregado, que seja anátema, que seja maldito. Paulo está falando, se ele mesmo voltasse lá e fosse pregar algo diferente, que seja maldito. E quando a gente vai ler essa parte de Efésios sobre ser cheio do Espírito, Efésios 5, 18, quem pode ler aí para a gente? Por enquanto só o 18. Perdão, Ismael. Está com o microfone? Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Na semana passada, eu dei uma explicaçãozinha que eu vou voltar nela rapidinho. Cunha, aproveita que tu está aí com o microfone. Vamos lá, leia Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora o 13, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Se a gente continuar lendo Efésios todo, um dos maiores, vamos botar assim, personagem que aparece em Efésios é
o Espírito Santo. E aí, quando ele vai falar sobre o Espírito Santo, ele vai dizer como nós fomos resgatados, ele vai dizer que fomos selados no Espírito Santo, ele vai dizer que vai chegar mais ou menos no capítulo 3, ele vai dizer que ou a gente está no Espírito de Deus, ou a gente está no outro Espírito, que é o do nosso adversário. Quando chega no capítulo 4, ele vai dizer que o Espírito provoca em nós, do 3 até o 4, unidade. Vai dizer que se somos de fato templo, habitação do Espírito, o que vai promover em nós é unidade, é comunhão. E aí quando a gente vai chegar já na metade, mais ou menos metade, lá no versículo 17 em diante, do capítulo 4, ou um pouquinho antes, ele vai começar a dizer aquilo que a gente fazia, não é para fazer mais, e ele manda dizer que aquilo que a gente não fazia, a gente tem que passar a fazer. Um exemplo: se a gente roubava, não rouba mais; se a gente falava palavras obscenas, não fale mais. Ele vai dizer sempre o que é para fazer e o que não é para fazer. Falando sobre isso, sobre unidade, falando sobre santidade, falando sobre uma transformação do nosso ser, do nosso caráter. E quem faz tudo isso? O Espírito Santo. Ele vai chegar nesse versículo que nós lemos, vai dizer para sermos cheios do Espírito. O interessante, que eu falei na semana passada, é que essa igreja que nasce, ela nasce em meio a manifestações de poder de Deus, onde sinais tremendos acontecem, onde pessoas que eram envolvidas na bruxaria, deixa a bruxaria e queima, pessoas que estavam acostumadas com sinais tremendos. Mas Paulo está falando para elas isso eu vou falar melhor quando a gente chegar nos dons espirituais. Paulo está falando para elas, isso é a manifestação do Espírito. Agora, o meu desejo, e vocês têm que compreender que Paulo está falando, que vocês têm que ser cheios do Espírito. Espera aí, se o pessoal está fazendo sinais pelo Espírito, e Paulo chega e fala que eles têm que ser cheios do Espírito, é sinal que... não estavam cheios do Espírito. Vou pegar de novo. Qual é a grande dor de cabeça de Paulo com a igreja de Corintos? Carnalidade. Tinha filho que saía com a madrasta, tinha uma divisão tremenda no meio da igreja, diziam um sou de Paulo, outro sou de Apolo, tinha o pessoal que humilhava, o pessoal que se achava muito crente, muito espiritual, desprezava, humilhava aqueles que eles entendiam que não eram espiritual. E interessante que é para essa igreja que a Bíblia vai dizer que não lhes falta dom nenhum. Abra aí, leia aí alguém, Efésios 4:30. E Paulo está dizendo, olha, não falta dom nenhum para vocês, todavia, falta vocês serem cheios do Espírito, falta vocês serem cristãos de verdade. Por quê? Quem pode ler aí, Efésios 4:30? Não entristeçais. Eu entristeço alguma força? Eu posso entristecer alguma força? Alguma energia? Algum poder? Não, né? Para eu entristecer, falando aqui no nosso caso, tem que ser uma pessoa. Isto é, o Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Deus. E Paulo está dizendo para esse povo, quando ele está falando sobre unidade, sobre comunhão, sobre deixar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é certo, ele vai dizer, não entristeçais o Espírito. Pega esse versículo, vamos de novo rapidinho para Coríntios, cheio de dons, igreja totalmente dividida, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cefas, e chega Paulo e fala, por acaso foi eu, qualquer um desses daí, que morreu por vocês? Quem morreu por vocês foi Jesus.
Inclusive, quando Paulo vai falar nisso, ele ainda vai falar, ainda tem aí os que se dizem muito espirituais, que são de Jesus. É esses que acham assim, que estão num nível tão grande, que ele não precisa de um líder, ele não precisa de alguém para poder orientá-lo, para poder instruí-lo. E é só você estudar, se Deus der tempo, um dia a gente vai estudar a carta de Coríntios e a gente vai falar sobre tudo isso. E por quê? Porque tinha manifestação de dons, mas não tinha o caráter de Cristo. Não tinha o fruto do Espírito. Não eram cheios do Espírito. E aí Paulo vai e pega aquilo que eu expliquei semana passada. Não se embriagueis com vinho. E aí a gente falou semana passada, porque aquele que está doidão vai fazer um monte de doideira. Vai meter os pés pelas mãos e por aí vai, a gente falou isso semana passada. E aí ele vai e diz que a gente tem que ser guiado pelo Espírito, quem tem que nos presidir. E aí vamos lá. Uma coisa é o Espírito, e essa fala nem é minha, eu falei isso semana passada, ela é do Hernandes Dias Lopes. Uma coisa é o Espírito residir em mim. Outra coisa é o Espírito presidir em mim. Me fiz entender? Um exemplo, eu vou lá para casa de Cunha hoje. Vou jantar, não esquenta não, que eu não janto, amado. Vou jantar, vou dormir lá, vou ficar lá 4, 5 dias. Eu estou na casa do Cunha. Mas chega lá pelas tantas, eu falo, Cunha, quero comprar a tua casa. Te dou R$2 e quero troco. E Cunha fala, eu aceito. Agora a casa, ela é minha, eu não só resido. E agora eu vou presidir sobre a casa, porque antes quem presidia era o Cunha. E a gente só é cheio do Espírito quando o Espírito preside, ele comanda o nosso ser, o nosso pensamento, as nossas emoções. E aí eu vou falar rapidinho sobre o verbo, para a gente entender. O nome do verbo que está aqui é poliester. Ele tem, no nosso português não tem. Ele é uma ordem, mas ela é uma ordem contínua, que seria o nosso gerúndio, não é? Falando, cantando, que a gente vai falar sobre isso quando falar dos outros verbos. Ela é uma ordem, mas ao mesmo tempo ele é uma ordem passiva. Eu sei que é um pouquinho complicado, principalmente para as pessoas que tem aqui, porque a nossa língua portuguesa não tem. Paulo está falando assim, vocês têm que ser cheios do Espírito. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que quem nos enche não somos nós mesmos, quem nos enche é Deus. Vou melhorar o que eu estou falando. Quem pode ler aí Tiago 4, 7 e 8? Tiago 4, 7 e 8. Então, o versículo 8, ele se encaixaria no capítulo 4 de Efésios, que está dizendo que é para a gente deixar de fazer aquilo que é errado. Só que ele, no versículo 7, ele fala, eu me achego, gente, ninguém ouviu, ninguém leu junto, eu me achego a Deus, e Deus se achega a mim. Quer dizer, eu tenho esse desejo de querê-lo, mas quem faz realmente isso acontecer é quem? É Deus, é Ele que vem até mim, porque eu de mim mesmo, eu sei que isso é complicado, principalmente para crente, eu de mim mesmo, eu não consigo chegar a Deus. Um exemplo, se Deus fizer assim, ó, não quero, Rogério, e aí? Quem que vai mudar essa história? Só Ele. Quem aí já orou aquela coisa que crente fala e parece que a oração não está chegando, não está passando do teto? Quem já fez isso? Já orou. E quem já orou e pareceu que o céu estava aberto? E às vezes você está com o mesmo coração,
Às vezes você está contrito, às vezes tua fé está igualzinha, mas um dia teve um resultado, outro dia teve outro. Quem aqui já não orou e Deus, de uma enfermidade, Deus curou? E orou por um montão de outra e Deus não curou? Porque quem faz é Ele, no tempo dEle, da maneira dEle. Então o que Paulo está dizendo? Todos têm que ser cheios do Espírito. Mas quem que vai nos encher é o Senhor, por isso que também é passivo. Isto é, eu desejo isso, eu quero isso, e eu me achego a Ele vazio de mim mesmo. A gente tem um montão de música que a gente canta isso, né? Quero me esvaziar, quero isso. Isso é bíblico. Lembra, vamos lá de novo, versículo capítulo 4. Eu vou deixar tudo que não agrada a Deus. Lembra, negar a si mesmo e tomar a cruz. Eu vou me esvaziar, eu vou falar para Deus, eu me rasgo. Não tem a música que fala isso? Senhor, eu deixo tudo para que o Senhor reine sobre mim. Por quê? Porque se a gente ainda tiver coisinhas dentro da gente, o Espírito não vai presidir nunca. Não vamos ser cheios do Espírito nunca. Quando a gente vai falar lá do Egito, normalmente a gente fala assim, o pessoal saiu do Egito, mas o Egito não saiu do pessoal, do povo. Às vezes a gente vê umas expressões que tem, né, quando a gente vai falar alguém que era muito pobre e ficou muito rico, mas continua com um comportamento de quando era pobre, a gente fala, né, olha, saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dele. São expressões que a gente usa, mas que não deixa de ser uma verdade. Se eu não me esvazio de mim mesmo, eu não vou dar oportunidade para o Espírito presidir sobre mim. Por isso que algumas vezes Paulo vai falar, deixai a vaidade, deixai a soberba, não é isso? A gente não vai achar isso frequentemente na Bíblia, porque se a gente não deixar essas coisas, a gente não consegue permitir que o Espírito nos encha. Deixe-se. Esse verbo aí, que foi traduzido de maneira correta, mas assim, no original, no grego, é falar isso mesmo: se lance fora tudo teu eu, todos os teus costumes, e venha aprender somente pelo Espírito, deixe somente o Espírito ministrar a você. E inclusive esse verbo, como eu falei, ele é algo que é um gerúndio. O que é gerúndio? É para fazer todos os dias. Uma analogia, quando Deus fala lá do maná, lá no deserto, o que ele fala? Que o maná de hoje é só para hoje. Amanhã tem que ser um maná novo. O que ele está dizendo é mais ou menos isso. Eu nunca posso deixar de todos os dias querer ser cheio do Espírito. Eu nunca posso deixar de todos os dias me esvaziar, de me auto-examinar. E aí a gente canta o que diz o salmista: vê se há em mim e me guia pelo caminho eterno. Isso é todo dia, isso é todo tempo. Ontem, lá na festa, conversando com uma pessoa, ela começou a falar que desde que ela me conheceu, ela repara em mim, que ela vê que às vezes eu me distancio do meio das pessoas. Assim, eu estou junto, daqui a pouco eu vou para um cantinho, fico sozinha, e daqui a pouco eu volto. E aí, na conversa, eu falei para ela, normalmente eu sou assim mesmo, principalmente quando eu não conheço tão bem as pessoas. E o que eu estava falando para ela, eu falava, eu sou assim porque eu tento me olhar como que eu estou me comportando, eu me afasto para saber como eu estou me comportando junto com aquelas pessoas, se o meu comportamento está sendo agradável a Deus ou não, se eu estou me deixando levar por algum tipo de brincadeira que Deus não gostaria, se eu liberei alguma palavra que era para ser bênção, acabei machucando alguém. Então às vezes eu estou lá no papo, aí eu saio,
E fico lá, eu e Papai do Céu, conversando para eu poder entender quem eu sou ou quem eu estou sendo naquele meio. E por que isso? É esse desejo de eu me analisar para saber se eu estou sendo bênção ou não, se é o Espírito quem está me presidindo, ou se eu já deixei o Espírito do lado, meti, como é que fala, o pé na jaca, né? E estou aí fazendo um montão de coisa que não tem mais a ver com o Espírito Santo. Por isso que experiências que a gente tem de fé, elas são maravilhosas, porque elas nos mostram que Deus é Deus, que Ele é Deus, que a gente, como diz a irmã Jaci, eu sei que não tem nenhum outro, nunca mais o larguei, mas o convite dele é para a gente que a gente viva de fé em fé, de glória em glória. Aí vou abrir aqui um parênteses rapidinho. Então dá para a gente viver uma mesmice espiritual? Não. Olha o que está escrito aí: enchei-vos. Vós é o que? Plural ou singular? Então é para todo mundo. Ser cheio do Espírito é para todo mundo. Não vamos falar nome, tá? Por favor. Quem aqui conhece pastor que pode orar muito, que pode pregar muito, mas conviver com ele é uma dificuldade muito grande? Pode ser pastor ou pastora. Quem conhece aí líder de qualquer coisa que seja, ministério de oração, do que for, que prega bem, mas conviver com a pessoa é só Jesus da causa, né? Por quê? Porque falta o fruto do Espírito, falta ser cheio do Espírito. É até usado. Hoje eu estava vindo para cá, vendo uma emissora, né, enquanto que eu me arrumava, e aí eu sei que vocês vão saber, mas como está gravando eu não vou falar. E a pessoa lá da emissora, apareceu lá um pastor, ele falou: se segunda-feira, acho que é às 18 horas, você for lá na minha igreja, teu problema, quando você botar o pé, teu problema vai desaparecer, tua história vai mudar. E eu fico ouvindo isso e falo: será que ele já combinou isso com Deus? Será que ele já combinou isso com o coração da própria pessoa? Pastor, o senhor está falando que Deus não faz? Sim, Deus faz. Mas uma coisa é Deus falar para mim, pode falar para o irmão Irineu que eu vou fazer. Quem falou foi Deus. Eu fui tão somente um canal. Outra coisa sou eu porque acho que sei tudão de Deus. E chego para o irmão Irineu e falo: irmão Irineu, amanhã vai ser assim, 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 assim. Estão entendendo a diferença? Por isso que quando a gente começou lá no estudo, lembra? Mateus 16, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E aí depois da resposta dos outros, ele pergunta: e vocês o que dizem? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o enviado, tu és o prometido. E aí Jesus fala muito bem, porque não foi carne nem o sangue, mas foi o Pai que te fez saber isso, que te revelou. A conversa continua, Júnior, e Jesus fala: olha, eu vou lá para Jerusalém, porque eu vou sofrer pra caramba a beça. E aí Pedro pega Jesus, eu sempre falo isso aqui, pelo menos ele foi educadinho, levou Jesus pro cantinho e falou: aí parceiro, vai acontecer isso não, meu compadre, não vou deixar o senhor passar por isso aí não, porque o Pai já me revelou, eu sei tudão. E aí ele tem que ouvir algo que ninguém quer ouvir: atrás de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Ele tinha acabado de ter uma revelação do Pai, que o próprio Jesus testificou que foi o Pai. E só que por causa disso ele se achou o dono da profecia, o dono das revelações, o dono das visões. E Jesus fala: calma, amigo, quem sabe tudo sou eu, não é você. Por isso que esse ser cheio do Espírito, ele vai mover o nosso caráter, porque a gente vai passar a ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Isso hoje, amados, eu falo sem medo de errar,
está tão complicado que quando a gente encontra alguém que quer viver isso, que quer ser cheio do Espírito todos os dias, normalmente o que é que a gente faz? A gente se maravilha. Ei, essa mulher é de Deus, esse homem, eu vejo Cristo nele. Só que a Bíblia está dizendo que isso tem que ser para todos. Enchei-vos, deixai-vos encher. Mata o teu eu, mata a tua arrogância, mata a tua soberba, mata a tua prepotência, mata teu orgulho, mata a tua vaidade, mata a tua crendice. Se esvazie, deixe o Espírito te guiar. Deixa Ele reinar na tua mente, no teu coração. Deixa Ele falar o que é sim e falar o que é não. Eu gosto de uma frase de Augusto Nicodemos, não sei se vocês conhecem, pastor presbiteriano, e ele é mestre em Bíblia, e ele fala o seguinte: amados, não forcem comigo, porque onde a Bíblia se cala, não sou eu quem vai falar. Consegue entender isso? Se a Bíblia não falou, não põe acréscimo. Está escrito: ai daquele que aumentar um tio, uma vírgula, ai daquele. Se ela não falou, não fale em nome de Deus, não fale. Agora, se é Deus que está falando contigo, aí é outro papo, é entre você e Deus. Vou dar assim um exemplo rapidinho, antes da gente vir para cá, e vocês já ouviram isso outras vezes, mas é só para contextualizar. Quando a gente estava antes da gente vir para cá, a gente tinha acabado de ajeitar a nossa casa, reformar a nossa casa, e a gente estava, Alessandra no emprego bom, no emprego dela, eu no emprego consideravelmente bom, no lugar que a gente é apaixonado. Para vocês terem ideia, a gente veio para cá pagando ainda a obra que a gente tinha acabado de fazer, né? E quando a gente veio, foi assim, o bispo falou comigo, já contei isso aqui, ele acabou de falar comigo, eu liguei para a Alessandra, ela falou: vamos, é a resposta de Deus. Eu falei: tá doidona de Guaraná, eu acabei de te contar, tu nem sabes onde é o lugar, rapaz. Ela: não, é a resposta de Deus, vamos. Aí quando eu liguei para o bispo, ele falou assim: mas já? Não quer pensar de novo, não? Eu falei: rapaz, acabei de falar com a Alessandra. Ele: pô, mas eu não esperava que ia ser tão rápido assim a resposta. E a gente não tem dúvida que a gente veio na direção de Deus. Isso assim para a gente foi muito nítido. Quem sabe da história, não foi fácil o processo com a minha filha, mas quem já viu a pregação da minha filha aqui, viu tudo que ela já falou. Não foi fácil, mas a gente tinha convicção de que foi Deus. Quando não tem, minha esposa sabe disso, eu falo: ó, não sei, estou perdido, vamos orar. Se Deus falar, glória a Deus. Se Ele não falar, a gente vai pegar a sabedoria que Ele já nos deu, o conhecimento. Para a gente voltar para o texto, quando você vai atravessar uma rua e vem um carro vindo pertinho de você, você vai perguntar para Deus: Deus, atravessa ou não? Vai? A Suzana riu. Vai? Vou esperar Deus revelar. Não, Deus já nos deu uma capacidade cognitiva, nos deu um raciocínio, nos deu uma mente fantástica. Mas aqui isso é para quando aquilo que é coisa do dia a dia. E nas decisões que a gente não sabe, a gente vai, se Ele não falou, a gente vai pelo aquilo que a gente já traz de Deus dentro de nós. Voltando para o texto: deixai-vos encher, deixai-vos. Se é plural, se ele tinha acabado de falar que a igreja ela tem que viver em unidade, que a igreja é essa que tem que deixar de fazer umas coisas e passar a fazer outras, se esse enchei-vos é para todos, o que vocês entendem que Paulo está falando? Vou melhorar a pergunta, tá? Ele falou: anda em unidade, aquilo que vocês faziam com o velho homem, deixem de fazer, passe a fazer aquilo que Deus aprova, mas para vocês conseguirem isso, vocês têm que ser cheios do Espírito.
E aí minha pergunta é, isso é para um individualismo ou isso é para uma coletividade? Escuta, por favor. Aquele que acha que é cristão sozinho, não encontrou o Evangelho de Jesus. Não encontrou mesmo. Vamos voltar lá no capítulo 4, quando ele está dizendo, aquele que mentia não é mais para mentir. Está falando sobre uma outra pessoa. Aquele que furtava não é mais para furtar, agora trabalhe e tendo din-din, você abençoe a si mesmo, o próximo. Olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, só aquela que promova vida, que sirva para edificação. Está falando de quem? Então dá para ser cristão sozinho? Não. E é isso que Paulo enfrentou em Coríntios, repito, dons pra caramba, a beça, a ponto de Paulo falar, não vos falta dom nenhum. Tu tens ideia disso? De Paulo, que foi o terceiro céu, fundador desse monte de igreja, virar para uma igreja e dizer, não lhes falta dom nenhum. Mas depois pegar uma perna de 3 e bater na igreja do começo ao fim, explicando sobre dons espirituais, explicando sobre quem age de que tal forma, explicando sobre como usar o dom de línguas, para que serve, explicando como é a vida comunitária, aquele que fala em línguas que tenha intérprete. Paulo vai lá gastar um tempo ou investir um tempo para ficar ensinando uma igreja a viver em amor. 1 Coríntios 13, sem amor nada vale, e nada mesmo. E uma igreja que não faltava nada de dons, mas faltava ser cheias do Espírito. Eu gostaria muito que o Espírito de Deus promovesse em vocês, e vocês tivessem esse desejo, de vocês estudarem sobre os avivamentos. O avivamento que mais se fala sobre manifestação de dons espirituais é o da Rua Azusa. Rua Azusa. Você vai encontrar, eu tenho um livreto dele lá, eu posso um tempo aí qualquer escaneá-lo, que ele é pequenininho, e botar lá no grupo da igreja, mas tem os livros bem maiores. É o único avivamento histórico que fala sobre manifestação de dons. Todos os outros vão falar de aquebrantamento. Não que isso não tenha no Azusa, porque isso é marca de avivamento, mas estou dizendo que o único que vai falar sobre dons, que vai haver isso, que há esse retorno, que a gente chama das línguas estranhas, é na Azusa. Nos outros, a característica é quebrantamento, perdão, amor, misericórdia, amor por missões, onde Deus levanta missionários, uma vida incessante de oração, sempre tem a ver com o caráter de Cristo, sempre tem a ver sobre ser cheio do Espírito. Inclusive, o dos moráveis, que é o que eu mais amo, tinha um monte de denominação, um monte de crente que fugiu da perseguição e foi parar na Alemanha, mas quando chega na hora do culto, cada um defendia a sua liturgia. Então era mais briga do que de fato um culto. Aí um dia o dono, da onde eles estavam, da fazenda, Zizidorf, pega e vai pregar sobre amor. Ele fala, hoje quem prega sou eu, a casa é minha, então quem vai pregar sou eu. E há um aquebrantamento das pessoas se lançarem no chão, chorando. Daí acontece o avivamento, que foi o avivamento que mais enviou missionários para locais que missionários nunca antes haviam pisado, porque era um monte de crente, mas com seu eu insuflado. E para a gente ser cheio, a gente tem que se esvaziar de si mesmo. Do contrário, o Espírito não habita, não preside, melhor dizendo. Então a gente entende que para ser cheio do Espírito tem que ter uma comunidade, tem que ter um relacionamento. Esse tal de Cristo em casa é uma investida do inferno, porque ser cristão é na unidade. Fala aí.
aqui em Efésios 4, né? Do 4 até o 6 diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Em Efésios 4, do 6 ou do 7, mas quando chega no 11, ele vai dizer sobre os dons, e vai dizer que Deus repartiu os dons, buscando a unidade do corpo de Cristo, e ele vai fazer um convite para que nós cheguemos à maturidade, e vai dizer que o cabeça disso tudo é Jesus, mas que nós temos que crescer, deixar de sermos imaturos, é o que ele está falando, e ele está falando sobre os dons. E aí quem pode ler agora o 19, o versículo 19, acho que não vai dar para passar do 19 não, mas a gente, quer dizer, o 19 todo na verdade. Quem pode ler aí o versículo 19, Efésios 5, versículo de número 19. É por isso que tem que falar no microfone, senão a gente não consegue. Obrigado, amada, mas deixa a Cunha, abusar do Cunha aí, já está aí, Kim. Já foi cavaleiro ele. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Aí já está no 20, não está não? Já está no 20. Não, só o 19. Vamos lá. Falando. Que conjugação é essa? Hã? Em todo o tempo. É um gerúndio. É ato contínuo. Isto é, sempre falando. Mas falando como? Em que lugar? Em que momento? Entre vós. Então são todos para todos. Só que o que está aí nesse momento, ele já está falando do nosso culto comunitário. Porque lá no verso 28, se eu não estiver enganado, do capítulo 4, ou 27, por ali, ele vai estar dizendo para a gente isso, que a gente tem que ter palavras que edifiquem a vida dos outros. Ele já falou desse relacionamento, 29, ele falou já desse relacionamento pessoal. Agora ele está trazendo para o culto, ele está dizendo que alguém cheio do Espírito vai falar através de salmos, através de cânticos, não é o que está escrito aí? Deixa eu pegar aqui para eu ler junto com vocês. Vamos lá. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu acho que para a nossa caminhada, aqui não tem ninguém novo na fé, então salmos, hinos, a gente já entende que é adoração a Deus falando entre nós. A igreja se reuniu, então vamos ter papo que edifique, vamos louvar, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. E aí vem uma pegadinha que a crendice arrebentou com a gente. Ele falou cânticos espirituais. Quem me fala aí o que ele está querendo dizer com cânticos espirituais? Vamos lá. E o que é isso que você me disse? Fala cantar no Espírito. O que é isso? E aí ele vai continuar falando, cantando de todo o teu coração. O que é espiritual? É aquilo que Deus aprova.
é aquilo que tem a ver com o caráter de Deus. Pegando agora o pessoal, principalmente para todos, mas ministério de música. Aí ele vai dizer de todo o coração, ele está dizendo que é algo que seja verdadeiro. Então vamos lá, a minha adoração, se eu sou cheio do Espírito, ela tem que ser real. Ela não tem que ser por aparência, ela não tem que ser para poder ter curtida, ela não tem que ser para a gente ser, como diz o hino, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não precisa para ser reconhecido no sentido de ser exaltado, de ser adorado. Não, a adoração ela é a Deus. E tem que ser em verdade. João 4, o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito E o que é então uma adoração, uma canção, um louvor em verdade? O que é em verdade? Posso? Aí tu me arrebentaste. Verdade é que não é falso, me quebrou na solda. Então, e o que seria o falso? É isso, mas é mais do que isso. Lembra que sinceridade, isso tem a ver com o coração, sinceridade, tá? Mas o que é verdade? Obediência, isso, obediência é o quê? A palavra. O cântico ele tem que ser bíblico. Só é verdade se for para Deus, dentro do que Deus estabeleceu que é para Ele. Coração é minha devoção, é minha adoração. Aí eu vou cantar e tal. Mas quando ele fala em verdade, verdade não é porque só eu fui sincero. Verdade é aquilo que eu fui sincero e aquilo que eu estou cantando está dentro da palavra. Vamos lá, existem muitos cânticos nos salmos. Alguns deles fazem alguma referência que não tem a ver com a palavra? Não, nem um. Todos eles vão falar sobre Deus, os feitos de Deus, os ensinamentos de Deus, que Deus é maravilhoso, que com bom e com suave que os irmãos vivam em união, porque Deus nos chamou para vivermos em unidade. Só é verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só é verdade o que é bíblico. Por isso, lembra do começo aqui do estudo? Não adianta eu falar que creio em Jesus e buscar caminhos que Jesus falou que não é para ser. Professar, entre aspas, entendam, verdades que Deus vai chamar de mentira. Por isso que há um montão de cântico, vou dar um exemplo. O cântico ele é para quem? Para Deus. Existe alguma música hoje antropocêntrica, que é onde o homem é o centro no meio da igreja? Há muitas, né? Então é em verdade? Pode ser sincera, pode ser botar o coração naquele negócio, todavia não é verdade. Todavia Deus não aprova, porque não tem a ver com aquilo que Ele deixou para nós, não tem a ver com aquilo que Ele nos ensinou. Então às vezes a gente acha porque a igreja levantou muito, aplaudiu e tal, a gente fala, caramba, Deus trabalhou, e dependendo da letra, Deus está, misericórdia, a quem eles estão adorando? A quem eles estão? Claro que Deus não faz essa pergunta, né? Porque Ele sabe tudão. Para quem eles estão cantando? Porque não é para mim. Quando Deus, claro, gente, conjecturando, né? Eu olho a minha palavra e não encontro os ensinamentos na minha palavra. Tem uma música que vocês cantaram, eu queria lembrar dela, e é de uma pessoa que eu amo, da Cassiane. Amo Cassiane. Não a conheço, mas amo as músicas dela. Amigos meus que a conhecem, como o Sidney, que conhece mesmo, de frequentar a casa e tal, falam hiper bem dela. Todo mundo que a conhece, que eu conheço, fala que ela é mulher de Deus mesmo. Eu não consigo lembrar a música, mas que a gente cantou aqui um dia desse, e que tu vai pegar a Bíblia.
ela é algo que um dia eu pretendo falar aqui. Lembra que eu falei, irmã Marilene, de experiência pessoal? Experiência pessoal, desde que não seja contra a palavra de Deus, Deus aprova. No entanto, ela não pode ser padrão para todo mundo. Se eu não me engano, acho que foi na escola dominical, contei uma experiência de duas missionárias que estavam no país que não lembro mais quanto, abaixo de 0, eu sei que era 20 e pouco, e sem nada em casa, sem nada, duas missionárias na Europa, tudo indicava que ia morrer, e Deus fala para elas: sai num frio terrível, vá para debaixo da árvore que está em frente à casa de vocês. E aí, só que Deus falou com as duas, por mais doideira que as duas achassem, é Deus falando, foram. E aí elas estão embaixo da árvore. Deus falou agora: levanta o pé. Elas, cada uma levantou o pé, tinha uma nota de $50 para cada um. Por que Deus não fez isso lá dentro da casa, cara? Por que tinha que ser num frio tremendo? Eu não sei, mas a obediência a uma voz que não vai contra a palavra, não tem nada contra a palavra, fez elas experimentarem um milagre. Por que eu estou dizendo isso? Aí falando para todo o Ministério de Música. Tem música que a pessoa escreveu, mas que a música é dela. É uma experiência dela. E ela pega aquilo e coloca em música. Quando ela canta, é ela mesmo quem viveu aquilo, que está cantando aquilo. A gente pega aquilo e traz para a congregação, que não tem nada a ver com a nossa história, é a história da pessoa. Por isso que tem música que é congregacional, é para congregação. Vamos pegar aqui a gente que é metodista, a gente vai pegar o nosso inário. Tem alguma coisa, alguma música ali que fala de experiência pessoal? Pessoal que é fera aí do inário, me fala aí uma. Todas elas são congregacionais, adorando ao único que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Então, quando a gente vai pegar e vai cantar, a gente tem que cantar quem Deus é, o que Ele fez e faz, cantar o que a Bíblia diz. Esses dias eu falei aqui, eu só não vou citar o nome porque está sendo gravado e eu vou ter que acabar por cada hora. Mas tem um cantor que as músicas deles, amor, são totalmente bíblicas. Eu ouço desde a minha conversão. Acho que os 2 primeiros CDs na época que eu tive foi do Tabernáculo de Davi, que eu não sei quantos aqui conhecem, e que a gente canta videira, 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 vida, é do Tabernáculo de Davi, e inclusive é desse, caiu por aí, depois pega, esquenta não, e o outro é dessa pessoa, a qual eu acompanhei minha vida toda. Gente, mas a pessoa está muito perdida, está muito. Hoje ela é pastor, numa igreja que inclusive lá perto de onde a gente morava, igreja cheia, mas eu falo, como alguém pode escrever hinos total? Você vai ler os hinos dele, tu vai ler Bíblia, e a pessoa hoje se perdeu pra caramba. Para a gente terminar pegando esse ensejo, quem aqui conhece Logos? Grupo Logos? Conhece? Já leram as letras das músicas deles? Totalmente bíblicas, não tem nada dele mesmo, e quando tem, é ele cantando. Ele não falou, pegue aquilo e leve para a igreja para todo mundo cantar. A experiência é dele. Um exemplo, meu filho nasceu com uma alergia, entre tantas alergias alimentar. Aí eu escrevo uma música falando o que Deus fez na vida do Tiago, que a gente vivenciou. Escrevi a música. Aí eu chego aqui e boto lá para a gente cantar. Eu vou cantar e vou falar para a congregação, cante comigo. Se a melodia for legal, todo mundo vai cantar. Mas tem a ver com vocês? Não, a experiência foi minha. Fora isso, voltando ao tema para a gente terminar essa parte, se não é bíblico, não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, Deus reprova. Por isso que a nossa fé, ela só pode ser
bíblica. Por isso que os nossos cânticos têm que ser bíblicos. No Evangelho não vale aquele negócio que os fins justificam os meios. No Evangelho não vale o que dá certo, vale o que está certo, porque a nossa fé ela é em obediência. Então quando eu canto o que Deus aprova, eu canto o que Ele recebe com alegria pela fé, eu canto aquilo que Ele fala, este é o meu povo. Do contrário, amado, não tem a ver com ser cheio do Espírito. Por isso que chegando a Ele a gente se esvazia da gente, para não ser o nosso eu, para que seja o Espírito quem venha presidir em nós. Amém, amados? Deus permitindo, sexta-feira a gente continua com isso. Amém?